Glória a Deus. Amém? Quantos já sentiram a presença de Deus aí? Dê um glória a Deus. Quantos já sentiram a presença do Senhor aí? Dê um glória a Deus. Aleluia. Abra seu coração, que Deus tem muito mais a falar contigo. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 5 a 15. Lucas 8. Amém? Quem pudesse, coloque de pé. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada. E as aves do céu comeram. E a outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. E a outra caiu no meio do espinho, e estes cresceram com ela e a sufocaram. E a outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 5, parte A, novamente. Eis que o semeador saiu a semear. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, graças, Senhor, nós te damos por mais uma vez estar na Tua presença, ó Pai, e poder, Senhor, desfrutar da Tua palavra. Pai, neste momento, Senhor, esvazio, Senhor, de todo o meu eu, Senhor, de todo o meu conhecimento, Senhor, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha ministrar, Senhor, aos nossos corações, aquilo, Senhor, que o Senhor tem para nós nesta noite. Fala, Senhor, conosco, ó Pai, ministra, ensina-nos, ó Pai, nesta noite, para que possamos, Senhor, compreender a Tua vontade perfeita e agradável para as nossas vidas. Pai, eu te deixo, o Espírito Santo, em total liberdade, Senhor, no direcionamento do culto desta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu vou trazer uma palavra, apesar de um culto evangelístico, um pouco de uma palavra de ensinamento aos nossos corações. Quando o pastor falou sobre o culto de missões, né, e eu fiquei pensando, e aí eu comecei a procurar entender um pouco mais, né, e muitas vezes nós falamos, pregamos, fazemos, e muitas vezes nós não compreendemos aquilo que estamos propostos a fazer, né? Ou não estudamos aquilo que estamos propostos a fazer. E por isso, muitas vezes, nós acabamos nos frustrando no decorrer do caminho, no decorrer do ministério, porque achamos que estamos preparados, mas acabamos esperando algo e não, sem criar um objetivo, sem criar uma meta, sem criar um sonho para aquilo que está sendo nos colocado à mão. E dentro disso, eu quero trazer um pouco sobre o que é missões, né? O que é uma missão. E eu fui lá pesquisar o que era uma missão e dizia lá no dicionário que missão é um encargo, uma incumbência, um propósito, uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever e uma obrigação a executar. Missão é algo que nós recebemos de alguém, um encargo, uma tarefa, algo a ser cumprido. E aí, muitas vezes, nós falamos assim, mas de quem é essa missão? Quem recebe essa missão?
Né? Qualquer pessoa pode receber essa missão. Né? Qualquer pessoa ela pode receber esse encargo de levar algo, de trazer algo a outra pessoa. E geralmente, por mais que nós não usamos essa palavra, sempre nós estamos cumprindo uma missão, sempre nós estamos cumprindo uma tarefa, um a fazer no nosso dia a dia. Né? E quando nós cumprimos isso, a primeira coisa que nós temos que entender que quem executa uma missão, ele está embaixo de uma autoridade, né? Embaixo de uma autoridade, ou seja, alguém maior do que quem está executando a missão, que delega essa missão, né? E aí nós vemos dois tipos de autoridade: uma autoridade impositiva, que é aquela que se acha, né, o Todo-Poderoso, que manda e o outro executa. E tem autoridade compartilhada, que é aquela que delega, mas ensina como fazer, né, e quer estar junto e agregar junto de como fazer, né? Então, mas sempre quem está sobre uma missão está sobre uma autoridade. E aí, por muitas vezes, entra dentro da própria Bíblia aquela discussão, né, da questão do entendimento, do posicionamento das mulheres dentro do Evangelho. Porque a palavra fala que a mulher tem que ser submissa, assim como a igreja é submissa ao Senhor. E aí nós devemos entender que essa submissão é estar embaixo de uma missão, né, estar auxiliando alguém a cumprir a missão que lhe foi dada. E por isso que muitas vezes algumas pessoas não entendem e acham que essa submissão é estar embaixo de uma ordenança imposta. E aí eu volto no que eu expliquei no início. Existem dois tipos de autoridade: uma de imposição e outra de compartilhamento de afazeres, né? Compartilhar a missão. Mas quero deixar bem claro que o que a Bíblia traz para nós é que essa submissão é algo compartilhado, né? Quando a pastora falou aqui no culto passado sobre a adjuntora, aquela que está junto, aquela pessoa que está para auxiliar, para que a missão seja perfeita. Ninguém dá conta de fazer nada sozinho. Por isso que nós dependemos de pessoas. E eu me lembro de uma história que fazia tempo que eu já não lembrava, e a Márcia me fez lembrar esses dias, né, de que um jornalista, ele foi entrevistar os dois maiores líderes mundiais. E aquele jornalista, ele chegando, ficou uma semana com o primeiro líder, o cara top da galáxia, né, e o cara que tinha um sucesso enorme. E aí ele foi passar uma semana com o segundo, mas ele já estava encantado com o primeiro, e aí ele foi passar uma semana com o segundo, e ali ele ficou uma semana com o segundo líder que estava ali, né, os dois disputando, né, o top da posição de quem era o maior líder mundial, o maior empreendedor mundial. E aí quando ele voltou para a redação, todo mundo curioso para saber quem que era o cara, né? Porque os dois estavam ali, ponta a ponta. E aí ele falou assim: rapaz, eu passei uma semana com o primeiro líder. Que cara! Moço, está explicado porque o cara tem sucesso. Ele pega e faz, um homem de uma inteligência fenomenal. Ele sabe de tudo. Tudo que você pensar, ele sabe. Né? E ele falou: olha, eu fiz isso dessa forma, eu fiz isso dessa forma. E quando eu pensei nesse negócio aqui, eu estava pensando. E aí os caras já empolgados falaram assim: e o segundo? Ele falou assim: o segundo. Rapaz, né, voltando aí, irmãos. E aí ele falou assim: então do lado do primeiro, eu me senti ao lado do cara mais importante do mundo. Eu estava ali do lado do cara mais importante do mundo. Aí os caras falaram assim: e o segundo? Ele falou: o segundo. O segundo, o cara tem uma maestria de lidar com as pessoas tremendo.
Ele estava dizendo, olha, sabe tudo isso daqui que eu construí? Graças aos meus colaboradores que abraçaram a ideia junto comigo. E eles, quando falavam, e eles falavam, olha, eu não vou conseguir, eu dizia, não, você consegue, eu confio em você. Você vai dar conta. E se você não der, eu estou aqui para te ajudar. E ele falou assim, e eu fiquei encantado com o segundo. Porque eu me senti a pessoa mais importante do mundo do lado dele. E isso, a gente trazendo para a nossa vida espiritual, muitas vezes nós temos que pensar que tipo de liderança que nós queremos exercer no mundo eclesiástico. Nós queremos ser o cara mais importante do mundo, ou fazer as pessoas se sentirem importantes e crescer junto com a gente. E eu vejo missões, quando o pastor falou aqui sobre essa parte de missões que eu estaria encarregado. Irmãos, sozinho ninguém faz nada. Se vocês não abraçar essa causa junto, não comigo, mas junto com a igreja, não vai para frente. Porque aqui não é o ministério do Albert, não é o ministério do Divino, não é o ministério da Adna. Nós estamos falando do Evangelho de Deus, a obra do Senhor. E só vamos conseguir fazer essa obra crescer se nós deixarmos de olhar para dentro de nós mesmos e olharmos as pessoas que necessitam de que essa obra seja feita. Olhar as pessoas que necessitam de que essa obra seja alcançada. E quando nós falamos de missão, nós estamos falando que missão é salvar vidas oprimidas, atingidas pela dor do pecado. Nós estamos falando de pessoas doentes na alma. Na quarta nós temos aqui o culto de cura e libertação. Mas quando nós falamos de missão, nós estamos falando em alcançar essas pessoas que são doentes na alma. Irmãos, ninguém vem para a igreja porque está se sentindo a melhor pessoa do mundo. Tem muitas pessoas que estão se sentindo no auge, curtindo a vida aí. E elas só vão vir para a igreja quando elas sentir que aquilo que elas estão deslumbrando no mundo não tem sentido nenhum. E aí elas começam a sentir um vazio interior, que nada preenche, as drogas não preenchem, as bebidas não preenchem. Somente Deus vai preencher. E aí é a hora de nós fazermos missão. Levar uma palavra de que Jesus cura, salva, liberta. E eu espero que você esteja disposto, junto comigo, junto com o pastor, a fazer essa missão. 1 Coríntios 9:16 diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Então, missão é para quem? Missão é para todos nós. Missão não é para um. Missão é para todos nós. A palavra deixa bem claro: se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque pesa sobre mim essa obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Ai de mim. Irmãos, quando fala assim, eu não tenho do que gloriar, é porque nós não temos mesmo. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, nossa, que pregação maravilhosa. Eu falo assim, é a palavra do Senhor. Quem me conhece intimamente sabe o quanto eu sou tímido. Eu até identifico muito com o pastor, porque a gente vê ele pregando e falando em língua, em mistério. E quando você começa a andar junto, você começa a ter um contato pessoal, você vai conhecendo as pessoas no seu íntimo. Como diz o pastor Silas Malafaia, se você andar 3 dias colado comigo, você vai descobrir 2 coisas que você não sabia. Você vai conhecer qualidades que eu tenho que você não sabia, vai conhecer defeitos que eu tenho que você também não sabia. Mas a palavra diz que nós temos que se suportar tudo em amor e continuar caminhando. Mas quando ele fala assim, olha, o apóstolo Paulo fala assim, em nada eu tenho que me gloriar, porque nada mesmo.
Quem sou eu? Essa palavra é minha? Não é, essa palavra é do Senhor. Até Paulo, que escreveu isso daqui, foi inspirado pelo Espírito Santo. E o próprio Paulo diz, olha, eu não tenho que me gloriar, imagina eu. É Paulo que rodou pregando, né, ali Roma, e quantas igrejas Paulo visitou, anunciando o Evangelho, e ele falou, olha, não tenho nada do que me gloriar. Eu só estou fazendo aquilo que me foi determinado a fazer. Marcos 16, 15. O Senhor Jesus diz assim, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Alguns alegam que Jesus falou isso na última hora, ou no último capítulo, como se estivesse se despedindo ali. Mas nós devemos acreditar que Jesus deixou isso por último, para que não fosse esquecido, mas que fosse a primeira coisa a ser lembrada. Ele passou 3 anos ensinando os seus discípulos de como fazer. E aí, quando eles chegou o momento, ele disse, olha, agora vocês estão prontos. Vão e preguem o Evangelho. Vão e anunciem a palavra da salvação. Vão, agora é hora de vocês ir e fazer missão. Agora é hora de você ir e alcançar as pessoas que perdidas estão. Aquelas que estão clamando. Quantas vozes estão chorando, quantos gritos calados dentro do peito. Ansiando por uma palavra. Ansiando por uma palavra que conforta, uma palavra que transforma. Uma palavra que dá esperança. Às vezes nem uma palavra, só um abraço, um afago. Uma palavra ela pode desmoronar. O que é chegar numa pessoa e falar assim, olha, Jesus te ama. Para uns não tem impacto nenhum. Mas para umas pessoas, se você abraçar ela e falar que Jesus te ama, ela se derrete todinha e começa a chorar em prantos, e você fala, meu Deus do céu, só falei que Jesus ama. Tem outras que não precisam de nada, precisam só de um abraço. Como a Márcia testemunhou esses dias aqui, um senhor lá em Nova Maringá, que há 20 anos, escravo da bebida. Com um abraço ele foi liberto. Eu passei uns 15 minutos orando e ele só olhando no meu olho e nada acontecia. E ele só ficava me encarando. Eu já estava ficando intimidado. Falei, Senhor, minha oração não está valendo nada. Senhor da glória, o que é que eu vou fazer? E aí eu peguei e falei, Senhor, demonstra para ele o seu amor nesse abraço. E abracei ele. Foi o suficiente. Não para eu libertar, mas para o amor de Deus entrar no coração dele. E para a glória do Senhor Jesus, até hoje, ele nunca mais colocou um gole de bebida na boca. Já tem quase uns 10, 11 anos isso. Mas isso é para a glória do Senhor Jesus. Então, de quem é a missão? Quando Jesus fala, ide por todo o mundo, ele não está falando, divino, ide pregar o Evangelho. Raquel, ide pregar o Evangelho, porque você é mulher do divino. Mas ele está dizendo para todos nós, essa é a nossa missão. Então aí nós concluímos que ninguém faz nada sozinho. Ninguém ainda tem um poder sozinho. Mas se nós estivermos unidos, nada vai nos separar. Nada vai fazer nós cair, porque nós somos firmes em um só propósito. Tem uma dinâmica lá do papel higiênico, que o pessoal pega um pedaço de papel e rasga ele facinho. Mas se você fizer umas 8, 9 dobras dele ali, não tem quem rasga, porque ele está unido, junto. E Jesus, ele fala isso para que nós pudéssemos lembrar de que nós temos uma missão. Ele é o autor da fé. E ele disse para que nós pudéssemos lembrar dessa missão.
Ele escolheu 12 homens e ensinou a anunciar o Evangelho, capacitando eles com o poder do Espírito Santo. E mandou para que fosse pelo mundo inteiro, pregando a palavra do Senhor. Terceiro ponto é como fazer missão. O primeiro ponto que nós temos que entender de como fazer missão é tirar os olhos da nossa mordomia cristã. Porque se eu for olhar para o sol, eu não vou sair porque está quente demais. Se eu olhar para a chuva, eu não vou sair porque está molhado. Se eu olhar para o frio, o tempo está muito fechado e está bom de ficar em casa agasalhado. Ou seja, se eu for olhar para a mordomia ou para a circunstância, eu nunca vou fazer missão. Mas se eu encarar o mandamento do Senhor de ir, não importa a circunstância, não importa, o que eu tenho que vencer, o que eu tenho que deixar, mas eu vou caminhar para o alvo que o Senhor colocou no nosso coração. Às vezes a flecha está indicando para um lado, mas Deus tem outro propósito. É como eu contei a história da irmã Rosa aqui, ela saiu da casa dela achando que ia lá resgatar a minha irmã. E acabou me encontrando no caminho, e hoje nós estamos aqui. Porque Deus, Ele tem um plano perfeito. O coração do homem, ele faz planos. Mas a resposta certa vem do coração de Deus. Muitas vezes você vai numa casa pregar para um adulto, a palavra entra no coração da criança e ela ganha a família inteira para Cristo. Nós já vimos isso acontecer. Muitas vezes você vai pregar para uma pessoa, ela não tem muita leitura e você fala, não vai entender nada. E já vi pessoas que aprenderam a ler dentro da Bíblia, orando, pedindo, Senhor, me dê entendimento. E começaram a ler a Bíblia. Começou a aprender a ler na Bíblia. Então, como fazer missão? Primeiro, se colocando à disposição do Senhor. Jesus mandou fazer várias coisas que estão relacionadas a salvar vidas. Mateus 10, 7 e 8 diz, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino de Deus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebei, de graça dá. O que é mais fácil, irmão? Pregar a palavra de Deus, expulsar os demônios, ou se entregar para fazer a missão, e sair e buscar. O pastor tinha pregado esses dias, e aí depois a pastora tocou nesse assunto lá, quando fala, chorar com os que choram e sorrir, se alegrar com os que se alegram. Muitas vezes, nós falamos esse versículo, mas muitas vezes é muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque quando você vê alguém triste, parece que automaticamente a gente já fica triste. Se eu ver alguém chorando, eu tenho que sair de perto, senão a lágrima já começa, eu já chorão por natureza. E se eu ver alguém chorando perto de mim, eu já começo a me derreter todo. Mas muitas vezes as pessoas, elas começam a fazer missões e elas falam, não, nós temos que buscar resgatar o oprimido e isso, mas quando o oprimido ele começa a se levantar e começa a se destacar, eu já começo a falar assim, rapaz, o cara está crescendo mais do que eu, não, o que está acontecendo? E aí aquele sentimento que era de se alegrar com se alegram, some. Porque muitas vezes nós somos um pouco egoístas dentro de nós. Nós queremos a glória, nós queremos o reconhecimento.
Mas a palavra do Senhor que diz que a glória e a honra só é para uma pessoa, para o nosso Deus. Né? E quando nós acharmos que fizermos tudo nesse mundo, nós devemos nos considerar como trapo de imundícia. Porque nós só estamos cumprindo aquilo que foi nos dado. É como, por exemplo, dízimo e oferta. Quando nós falamos de dízimo e oferta, pessoas batem no peito e falam assim: eu sou dizimista fiel. O que é que eu ganho com isso? Só estou cumprindo aquilo que a palavra me obriga a fazer. Ele diz que eu tenho que ser o dizimista fiel. Uma vez eu estava viajando com um amigo meu e ele falava assim: eu não sou contra esse negócio de dízimo, ficar entregando dízimo lá para o pastor, encher a barriga do pastor. E aí a gente vê na televisão alguns que estão até roubando a igreja. E eu falei para ele: rapaz, eu concordo contigo, só que a palavra diz que eu tenho que devolver aquilo que é de Deus, porque o dízimo não é meu, o dízimo é do Senhor. E se alguém tem que ser tratado como ladrão, que seja ele, não eu. E a minha parte eu vou fazer, que é devolver. A parte da administração do dízimo é com o pastor e com o tesoureiro. Quem vai prestar conta disso são eles. A minha parte eu quero fazer, que é estar quites com Deus. E muitas vezes nós não entendemos isso. E quando fala-se de missão, nós entramos nessa parte também. Porque dízimo é um mandamento, mas missão a gente se faz com oferta. E oferta é aquilo que Deus coloca no nosso coração. E muitas vezes as pessoas vêm: olha, vai uma oferta de tanto, de tanto. Irmãos, oferta é aquilo que Deus coloca no seu coração. Deixa Deus falar contigo. Porque não é por quantidade. Porque o Senhor Jesus, Ele fala que aquela viuvinha que entregou uma moeda, entregou mais do que todos. Porque ela entregou tudo que ela tinha, mas ela sentiu no coração que ela tinha que entregar aquela moeda. E muitas vezes nós estamos com o bolso cheio, mas nós não queremos entregar nada. Eu já sou dizimista fiel. Amém, irmão? Deus vai continuar cumprindo a promessa dele, repreender o devorador sobre a sua vida. Mas a palavra fala que as bênçãos do Senhor vêm sobre as nossas vidas quando Ele vê o nosso coração liberal em doar, em entregar algo a mais para Ele, algo que está dentro do nosso coração. É só você e Deus. Seja o seu tempo, seja uma cesta básica, seja a vontade de ver uma lâmpada queimada ali na igreja e falar assim: pastor, eu vou trocar aquela lâmpada lá. Isso é missão, isso é oferta, é se doar diante das circunstâncias. Judas encontra 3 tipos de atitudes em crentes: uns conservando a si mesmo, outros tendo piedade de alguém e outros salvando algumas pessoas. Em quais dessas 3 atitudes você se encontra? Judas 1, 21 a 23, diz assim: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando do fogo, quanto outros, sede compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui nós vemos 3 tipos de atitude: conservarmos no amor de Deus. Como que nós vamos fazer isso? Renovando as nossas mentes na palavra do Senhor, dia após dia. Segundo, tendo piedade de alguém. Irmãos, muitas vezes nós falamos de evangelho e nós vemos uma pessoa lá passando fome, enferma, e nós falamos assim: olha, o Senhor Jesus pode mudar a sua situação. O Senhor Jesus, Ele pode,
é curar a sua alma. Mas muitas vezes a pessoa está primeiro na necessidade física. E nós temos condições, ou quando não temos, nós temos uma igreja que fala sobre missão. E muitas vezes nós não temos coragem de levantar uma cesta básica. Como que vai fazer missão de barriga vazia? Muitas vezes primeiro nós temos que alimentar o corpo físico para ir para a parte espiritual. E isso entra em missões. Quando nós vemos alguém necessitado, a palavra fala que nós temos que ajudar os órfãos, as viúvas e aqueles que apresentam necessidades. O Senhor Jesus Cristo, Ele fala que nós seríamos conhecidos como seus discípulos quando nós demonstrássemos amor uns pelos outros. Ele fala assim, nisto vós serão conhecidos como os meus discípulos, se amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O Senhor Jesus, Ele curava as pessoas. Primeiro Ele curava e depois Ele dizia, olha, a tua fé te salvou. Primeiro Ele tocava no físico, para depois Ele tocar no espiritual. E muitas vezes nós queremos ser tão espiritual que nós falamos assim, eu quero ver se essa pessoa vai ser convertida mesmo. Ela tem que vir desse jeito, rebentada. Ela tem que vir com fome, que se ela vir com fome, eu sei que vai dar um crente bom. Nós primeiro temos que auxiliar nas necessidades. O que vai dizer se vai ser um crente bom, se vai ser um crente verdadeiro, é o coração dela com Cristo. E é a Cristo que cada um vai prestar conta, não é a mim, não é ao pastor, não é ao irmão da igreja, mas a Cristo. A nossa parte é servir um ao outro em amor, auxiliar um ao outro em amor. Amém? Existe uma frase antiga que diz assim, enquanto descansa, carrega pedra. Isso em missões se resume o seguinte, muitas vezes, quando você está fazendo uma viagem, surge a oportunidade, fala de Cristo. Está no seu ambiente de trabalho, surge a oportunidade, fala de Cristo. Está na sua escola, aonde estiver. Porque muitas vezes nós deixamos para falar da palavra e falar de Cristo só aqui na hora do culto. Tem uma historinha que o cara foi na igreja lá, olhou lá e ficou até assustado. E o cara falou, o que foi? Você parece que viu uma assombração. Ele falou assim, não, é que eu estou vendo aquele cara ali, lá do meu serviço. Não, ele é aqui da igreja, aqui, faz uns 20 anos crente aqui. Rapaz, já tem uns 15 que eu trabalho com ele, nem sabia que ele era crente. Uns crentes 007. Parece que vive em missão secreta, misericórdia. Então, quando nós fazemos missões, nós estamos dispostos a falar da palavra de Deus a todo instante, em todo o tempo. Missão é salvar vidas oprimidas. E é isso que você sabe fazer. E isso que você deve fazer. Como posso fazer missão? Primeiro ponto, indo. E disse-lhe Jesus, Marcos 16, 15, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Primeiro ponto em que eu posso fazer missão é indo, anunciando a palavra àqueles que necessitam. Segundo ponto em que eu posso fazer missão, orando. A palavra do Senhor diz, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Se eu não posso ir, eu posso orar. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a alcançar. Dá-nos, Senhor, estratégia.
Senhor, eu sou meio tímido, Senhor, mas levanta pessoas que abrace, que possam me auxiliar a crescer, que possam me auxiliar a me libertar disso. Senhor, ajuda, Senhor. Eu não sei tocar nada, mas levanta, Senhor, alguém para tocar um teclado. Levanta, Senhor, alguém para tocar, Senhor, uma bateria. Senhor, eu não sei fazer, mas me capacita, ou levanta alguém, porque nós necessitamos orar, dedicar um tempo para que o Senhor venha te capacitar, dedicar um tempo para que o Senhor venha olhar e mandar pessoas que venham nos auxiliar. Terceiro ponto, contribuindo. 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Diz assim: e no que se refere a... Espera aí. Ah, tá, eu abri em 1 Coríntios aqui, espera aí, irmão. Isso. 2 Coríntios 8, verso de 1 a 5. Paulo dizendo sobre a igreja da Macedônia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, ou mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem na assistência aos santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Amém? Irmãos, olha só Paulo testemunhando aqui a respeito da igreja de Macedônia, e Paulo fala assim: olha, o que eu vi aqui é tão incrível, que eu tenho que testemunhar o que eu presenciei. Uma igreja tão humilde, pessoas tão humildes, mas com um coração tão grande, tão generoso. Paulo fala assim que na pobreza deles superabundou a graça de Deus, porque eles não somente contribuíram para que a obra fosse feita, mas Paulo fala assim: olha, eles se entregaram primeiramente a Deus. Irmãos, eu acho que essa é a palavra-chave de quando nós queremos ter um ministério próspero, e quando nós queremos ter uma vida próspera diante do Senhor. Porque eu já vi uma vez um debate na televisão, e o pessoal lá perguntando, acho que era até o Silas que estava lá naquela roda viva da Band, um negócio assim, que fica uma roda lá e o cara fica no meio respondendo as questões, e eles questionando sobre questão de dízimo, sobre questão de oferta, e ele falando lá que nada paga a graça de Deus sobre a nossa vida. Falou assim: uma pessoa que tem o seu filho resgatado das drogas pelo meio do evangelho, quanto que vale a vida do seu filho? Mas não é isso que as pessoas estão contribuindo. As pessoas, quando nós ofertamos ou dizimamos, nós não estamos pagando a graça de Deus, nós estamos reconhecendo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque quando instituiu-se o dízimo lá no Velho Testamento, a palavra fala que os povos eles iam devolver após a sua colheita. Então eles estavam agradecendo aquilo que Deus já tinha feito na vida deles. E quando Davi diz lá em 2 Crônicas, capítulo 29, do verso 10 em diante, ele fala que: Senhor, quem sou eu e quem é o meu povo para te dar alguma coisa? Davi estava dizendo: Senhor, tudo que temos veio da tua mão, e é da tua mão que nós te entregamos.
Porque quem somos nós sem saúde, irmãos? Quem somos nós sem um emprego? E aí, quando eu reconheço que Deus entrou na minha vida, eu reconheço que o emprego é graça de Deus sobre a minha vida. A família é graça de Deus sobre a minha vida. A saúde é graça de Deus sobre a minha vida. Então, nós teríamos que fazer como Davi todos os dias: Senhor, nada eu tenho, tudo é do Senhor. Mas muitas vezes nós queremos administrar algo na nossa vida. A grande dificuldade do cristão no mundo de hoje é que nós nunca entregamos totalmente a nossa vida para Deus. Nós geralmente temos algo que nós administramos. E é muitas vezes nessas brechas que o Senhor tem derrubado muito crente. E aqui Paulo ele fala assim: olha, eu vi a generosidade. E eu estava falando da chave, né? A chave do sucesso está no último versículo que Paulo diz: e eles entregaram primeiramente a sua vida ao Senhor. E aí, quando falaram sobre dízimo lá e estavam apertando, esse pastor nessa roda viva lá sobre os dízimos, ele dizia assim: a quem crê, nenhuma explicação é necessária. Mas para quem não crê, nenhuma explicação é suficiente. A vida se resume a isso. Se nós cremos na palavra de Deus, e se eu entreguei minha vida totalmente nos pés do Senhor, eu não preciso de explicação sobre dízimo, sobre oferta, porque eu sei de onde vem a graça que está sobre a minha vida. Mas quando eu tenho reservas ainda com Deus, nenhuma explicação vai ser o suficiente, porque sempre eu vou ter algo a questionar. Né? E aqui Paulo estava dizendo: olha, a generosidade desse povo me comoveu, e eu tenho que testemunhar isso. Tanto que está escrito, né, no capítulo 8 de 2 Coríntios, do verso 1 ao 5 em diante, está escrito Paulo falando: olha, eu tive que testemunhar da grandeza, da generosidade desse povo. O que eu quero dizer com isso? Ninguém é tão pobre que não possa dar uma caixinha de fósforo para uma cesta básica. Ninguém, né? Agora nós vamos, logo após o jantar dos Dia dos Namorados, iniciar a campanha para a nossa construção. Não sei se os irmãos, acho que todo mundo tem conhecimento. Eu que cheguei agora, né, tenho conhecimento que a igreja ganhou um terreno, 2 terrenos, né? E tem-se a proposta de iniciar a construção lá. Né? Ninguém é tão pobre que não possa doar um saco de cimento, que não possa orar para que, né, aqui esse projeto dê certo. Ninguém é tão miserável ou doente que não possa, se não contribuindo ou orando, falar assim: olha, eu posso ir um dia lá, se for fazer alguma coisa lá, marcar, cavar, né, eu posso estar indo. Então nós podemos contribuir de alguma forma. Amém? E eu quero terminar dizendo o versículo. Às vezes você perguntou por que eu li Lucas, né, 5 lá. E eu quero dizer o seguinte, lá no Lucas 8:5. A primeira parte A, diz assim: o semeador saiu a semear. Por que ele saiu a semear? Alguém sabe me dizer? Ninguém sabe dizer por que ele saiu a semear? Porque ele era um semeador. Ele saiu a semear porque ele era um semeador. E ele não se importou aonde ele estava jogando a sua semente. A palavra fala em vários tipos de solo que ele jogou a semente.
Mas a função dele era semear, porque isso era a sua essência. Era isso que ele sabia fazer. E a palavra diz que ele saía, ao amanhecer do dia, ele saía a semear, porque isso estava intrínseco dentro dele. Nós só vamos fazer missões quando isso estiver dentro do nosso coração. Nós só vamos anunciar o Evangelho quando essa palavra estiver dentro do nosso coração. Nós só vamos amar as pessoas quando isso estiver dentro do nosso coração. Não sei quem esse dia colocou lá uma frase sobre perdão e colocou: agora é só sair e amar. Eu coloquei embaixo: já aceitou Jesus? Já. Então deixa cumprir Romanos 5,5 na sua vida, que fala que o Senhor Jesus já derramou o amor dele sobre as nossas vidas. Então não tem desculpa para não amar, né? Se o amor de Deus já está derramado sobre as nossas vidas. Amém? No verso 11 e 12 diz assim, o Senhor Jesus explicando, porque os discípulos eles não entenderam o significado da palavra. E o Senhor Jesus diz assim: a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Irmãos, eu quero declarar sobre a sua vida essa noite: não deixe o inimigo roubar a sua bênção. Não deixe o inimigo roubar o projeto de Deus sobre a sua vida, né? E o projeto de Deus não é, muitas vezes, para você sozinho. É para que nós possamos caminhar unidos, em um só propósito, né? Que é ganhar almas para o reino de Deus. Nós vamos para o mesmo lugar, né? Nós vamos para o mesmo lugar, nós vamos para o mesmo céu. Nós louvamos o mesmo Deus, né? E o Senhor, Ele quer usar você para fazer a obra dEle, né? Quando Davi, ele fala lá que o sonho dele era construir o templo para o Senhor. E aí o profeta fala: olha, Davi, pode construir, porque tudo que você quiser o Senhor vai te conceder. E aí o profeta vai saindo, Deus falou: opa, volta lá, não mandei você dizer isso para ele. E aí ele volta e fala: olha, Davi, você não vai erguer o templo, mas pelo desejo do seu coração, a tua descendência vai. E aí Davi, ele poderia se entristecer e falar assim: olha, eu vou deixar que eles se virem. Mas nós vemos lá em 2 Crônicas capítulo 29, tudo que Davi arrecadou da sua riqueza para erguer o templo do Senhor. Ele estava dizendo: olha, eu posso não estar à frente, mas eu vou contribuir. E muitas vezes nós olhamos desse jeito, nós olhamos só quem está à frente. E muitas vezes nós não contribuímos porque nós não estamos à frente. Nós não fazemos porque nós não estamos à frente. Mas eu quero dizer para você, tinha um amigo meu que ele dizia assim: Albert, quem é mais importante? Quem está saindo na foto ou quem está atrás da câmera batendo? Porque eu sempre falava para ele, né, a gente trabalhava junto e às vezes tinha algumas coisas para fazer, ele nunca queria falar. E ele dizia assim: eu não sou menos importante porque eu não estou falando, né? Eu gosto de ficar atrás da câmera. E até hoje, quando a gente entra em algum assunto, ele fala assim: olha, eu sou aquele que fica atrás da câmera, mas sou tão importante como aquele que segura o microfone, ou tão importante como aquele que está falando, tá? Então não se sinta menor ou maior que ninguém. Se sinta parte do corpo de Cristo e abraça essa causa junto conosco. Amém? Se coloque de pé.
Quero orar pela sua vida. Abaixe seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, Pai maravilhoso, Pai, aqui, Senhor, está a Tua palavra. Senhor, eu sou só instrumento, Senhor, nas Tuas mãos. Pai, quem faz a obra, Senhor, é Teu Espírito. Por isso, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade neste momento. Visita, Senhor, cada coração, sonda, Senhor, cada coração. E desperta, Senhor, a começar em mim, Senhor, desperta, Senhor, essa vontade de fazer missões, essa vontade de contribuir, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, porque nós somos um só corpo e uma só cabeça, que é Cristo, Teu Filho, é que nos direciona. Então, Senhor, tira de nós, Senhor, todo amargor, toda rancura, toda amargura, Senhor, todo espírito de inveja, todo mal entendido, Senhor, que o inimigo, Senhor, possa lançar sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, Senhor, repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Porque nós não estamos aqui, Senhor, para ser melhores que ninguém. Nós estamos aqui para fazer a Tua obra, Senhor, com perfeição. Porque o Senhor é perfeito. E nós temos que buscar essa perfeição enquanto corpo de Cristo. Então, Senhor, ministra, Senhor, em nós aquilo, Senhor, que possamos contribuir, Senhor, com a Tua casa. Aquilo que possamos contribuir com a Tua obra. E nos faz, Senhor, dispenseiros do Senhor, mordomos do Senhor, mas não mordomos acomodados, mas mordomos despertos, Senhor, para fazer a Tua obra, para ouvir a Tua voz e alcançar, Senhor, aqueles que necessitados estão. Senhor, faz de nós, Senhor, semeadores. E que isso, Senhor, venha a ser essência dentro de nós. Porque, Senhor, como diz a Tua palavra, todo dia ao amanhecer aquele homem saía a semear. Porque ali era a sua essência. Ele não estava se importando, Senhor, aonde, Senhor, a semente ia cair. Mas ele estava cumprindo o propósito da vida dele. Que nós possamos cumprir o nosso chamado. Que nós possamos cumprir o nosso propósito. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E como nós estamos falando de missões, se você compreendeu esta palavra, guarde isso no seu coração. Medite nela. Qualquer dúvida, procure a mim, procure o pastor. Ou algum irmão da liderança da igreja, para que possa auxiliar você. Nós somos um só corpo e nós temos que crescer junto. Não tem como um braço crescer mais do que o outro, senão vai crescer um corpo deficiente. Não tem como uma perna crescer maior que a outra, senão vai haver um distúrbio no corpo. Então que nós possamos crescer juntos, unidos. O nosso propósito é um só, é o reino de Deus. Amém? E eu quero convidar você que trouxe seu dízimo, sua oferta, para estar pegando aí na sua mão. Eu quero abençoar a sua vida mais uma vez. Você que não tem dízimo ou não tem oferta neste momento, mas entendeu essa palavra, eu quero fazer um ato de fé. Você vai colocar aí, hoje eu não tenho uma oferta, hoje eu não tenho o meu dízimo para devolver. Mas, Senhor, eu senti queimar dentro do meu coração para ofertar, para que essa obra venha a crescer, para que o Teu reino venha a ser conhecido. Eu quero que você feche as suas mãos, você pense aí no valor que você quer ofertar. Eu vou estar orando e você vai vir aqui, com valor ou sem valor, e você vai colocar dentro do gasofilaço. Daí eu vou abençoar a sua vida. E Deus vai abrir a porta, e a janela dos céus, como diz a palavra dele. E você vai ser tremendamente abençoado. Isso é algo profético, irmãos. Então, faça com todo o seu coração. Deus conhece o seu coração. E quando a palavra fala que Deus vai abrir as janelas dos céus,
né? Tem uma interpretação muito bacana sobre isso, porque a porta você pode abrir ela por lado de fora e pelo lado de dentro, mas a janela só quem está do lado de dentro que pode abrir, né? Só o dono pode abrir as janelas. E por isso o Senhor vai abrir as janelas dos céus e vai derramar sobre a sua vida bênçãos sem medidas, que supra as suas necessidades, a ponto de que você possa ajudar aqueles que estão necessitados. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida. Você que vai fazer esse propósito, feche a sua mão. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso. Pai, nós estamos, Senhor, aqui, Senhor, no momento de dízimo e oferta, Pai. E, Senhor, num culto, Senhor, de missões, onde nós falamos a necessidade, Senhor, de ter um coração liberal. Senhor, pessoas vão entregar seus dízimos, pessoas vão entregar suas ofertas, e pessoas, Senhor, sentiram arder no coração, Senhor, a vontade de dizimar e ofertar na tua casa. Eu não conheço o coração de cada um, mas o Senhor conhece. E o teu Espírito sonda, Senhor, o coração de cada um. Senhor, profeticamente, Senhor, aquele que entendeu, a tua palavra diz que o Senhor vai abrir as janelas dos céus, que o Senhor vai derramar bênçãos sem medida sobre a vida dele. Senhor, é isso que eu profetizo, Senhor, na vida deles, ó Pai. Que se cumpra o que a tua palavra diz, em nome do Senhor Jesus. Pai, a tua palavra diz também, ó Pai, que os celeiros deles, Senhor, vai ser abundante, ó Pai. Faça cumprir a tua palavra na vida, Senhor, daquele, ó Pai, que com fidelidade tem, Senhor, louvado, adorado o Senhor, tem honrado o Senhor, ó Pai, com seus dízimos e com as suas ofertas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode trazer, irmãos. Vem aqui à frente, coloque aí. Glórias a Deus. Já chamo o pastor Divino. Aleluia, glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Permaneça de pé, nós já estamos encerrando. Deus abençoe a vida de todos aqueles que nos visitam. Que o Espírito Santo continue falando com cada um de vocês ainda durante essa noite do dia de hoje, amém? Nós temos propósitos diante do Senhor e colocamos tudo diante do Senhor. E esse propósito que o pastor Albert falou é de nós construirmos o nosso templo, a nossa igreja, no terreno que foi abençoado lá no Chico Simão. Não sabemos qual que é o propósito de Deus em tudo isso, mas tudo está nas mãos do Senhor para que seja feita a vontade dEle. Assim como nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E essa construção está nas mãos do Senhor, vai ser feito conforme a vontade dEle e conforme o querer dEle. Eu tenho certeza que a vontade dEle ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E se você entender esse propósito, se você entender que você é bênção, o Senhor há de te abençoar muito mais ainda do que você possa imaginar, amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo seja com essa igreja e com toda a igreja do Senhor sobre a face da terra. E junto nós dizemos, projeto especial para abençoar vidas. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Deus abençoe os irmãos. Oração de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 6h30. Essa semana nós estaremos aqui. Amém? E quem quiser participar dessa missão, na obra missionária, procure o pastor Albert, que nós estamos à disposição em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida.